O Senhor ressurgiu verdadeiramente, como disse, aleluia. A vida vence a morte. A aurora radiante do domingo da Páscoa é a imagem de Cristo triunfante que, ao sair do sepulcro, ilumina uma nova e eterna criação. Tudo se torna novo. Jesus não permaneceu mais no sepulcro. Ele ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo e está no meio de nós. Hoje a vida se manifesta na sua plenitude, vitoriosa, vida que vence a morte, para que todos tenham vida e, como Jesus diz, vida em abundância. As primeiras leituras dessa liturgia do domingo nos falam da beleza do testemunho do ressuscitado, realizado por Pedro e Paulo, as duas colunas, os dois baluartes da igreja, sobre os quais se funda a fé da igreja cristã, da igreja católica de todos os tempos. Nós ouvimos e podemos ler em casa e acompanhar em casa as leituras dos Atos dos Apóstolos, quando convocado pelo Espírito Santo, Pedro entra em casa, na casa de Cornélio, lá em Cesareia, expõe-lhe o essencial da fé. E Cornélio crê, e por isso ele batiza Cornélio, bem como toda a sua família. Esse episódio ele é importante para nós ao meditarmos os Atos dos Apóstolos, porque primeiro Cornélio é o primeiro pagão admitido ao cristianismo por um dos 12 discípulos. Significa que a vida nova que nasce de Jesus é para todos nós, todos os homens, todos os seres humanos. O texto é uma composição do querigma. Mas o que é essa palavra querigma? É o primeiro anúncio, é o anúncio essencial, é o anúncio fundamental, é o resumo da mensagem cristã que leva à aceitação do Cristo e da sua mensagem através do batismo. Pedro começa por anunciar Jesus como um ungido que tem o poder de Deus. Depois descreve a atividade de Jesus que passou pela terra fazendo o bem, curando todos os que eram oprimidos. Em seguida, ele dá o testemunho da morte de Jesus na cruz e da sua ressurreição. Finalmente, Pedro tira as conclusões acerca da dimensão salvífica de tudo isso. Quem acreditar nele recebe pelo seu nome a remissão de todos os seus pecados. A verdade da ressurreição, caríssimos irmãos e irmãs, é o núcleo central, é o núcleo fundamental da pregação dos apóstolos, da pregação apostólica sobre a obra redentora de Jesus. E os discípulos devem se identificar com Jesus e ser testemunhas de tudo isso. Para que essa proposta nova de Jesus, possa atingir todos os povos. Amou-nos e amou-nos até o fim. Na carta aos Colossenses, nós vemos o testemunho de São Paulo. O batismo nos põe em comunhão com Cristo ressuscitado. E disso resulta um conjunto de exigências práticas que ele enumera. A vitória da vida se manifesta em nós através de nossas obras. E é justamente isso que descreve o Evangelho, a atitude da comunidade cristã diante da ressurreição. No primeiro dia da semana, Dominus Dies, o primeiro dia da semana, no domingo, Maria Madalena é a primeira a dirigir-se ao túmulo de Jesus. Apesar de já ser madrugada, ainda estava escuro, diz a Escritura. As trevas da dor, da separação, do sofrimento e da saudade. Isso ofuscava os olhos da esperança no alvorecer de um novo dia. Quando sentimos dor, quando sentimos tristeza diante de nossas provações ou de todas as provações, parece que tudo fica escuro, tudo fica cinza, perde a cor. Mas ao vermos a pedra retirada, vermos o túmulo vazio, renasce a esperança. Mas na cabeça de Madalena havia uma confusão, porque
ela correndo para relatar o fato a Pedro e a João, ela representa a nova comunidade que acredita inicialmente que a morte triunfou e que vai procurar Jesus morto no sepulcro. É uma comunidade que estava perdida, desorientada, ingênua, estava desamparada, que ainda não tinha assimilado as trevas da dor, aquela carnificina da cruz, a tristeza da morte. Mas diante do sepulcro vazio descobre que a morte não venceu e que Jesus continua vivo. Pedro, ele representa nos evangelhos aquele discípulo obstinado, para quem a morte significa fracasso e que se recusa a aceitar que a vida nova passa pela humilhação de ter o Cristo morrido na cruz. Já João, ele representa o discípulo ideal, que está em sintonia total com Jesus, que corre ao seu encontro de forma mais decidida, que compreende os sinais. Ele entrou no sepulcro, viu e creu, viu e acreditou. Ele é o modelo do homem novo, do homem recriado por Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, os dois discípulos correm ao túmulo de Jesus na manhã de Páscoa. Notando o impacto produzido nos discípulos pela morte de Jesus e as diferentes disposições existentes entre os membros da comunidade cristã, eles vão. A Páscoa é uma passagem. A Páscoa é uma passagem da morte para a vida. E quantos sinais de morte nós vemos ainda hoje no mundo? Nós vemos muitos sinais de morte, como abortos, drogas, bebidas, tentativas de suicídios, violência, fome, doenças, analfabetismo, desemprego. Quantos galhos secos, sem folhas e sem frutos, secos espiritualmente, em pecado, separados de Cristo, secos comunitariamente, acomodados, não atuantes. Poderíamos nos perguntar a quais são os nossos sinais de morte? Aquilo que deve morrer dentro de nós para ressuscitar uma vida nova, com mais alegria e mais esperança? É isso que Deus deseja. Vida nova, vida ressuscitada, vida transformada. Deus quer a vitória da vida. A festa da ressurreição, a festa da Páscoa, renova a fé em Cristo, vencedor da morte. A vida recebe a ressurreição de Jesus, a semente da eternidade. Por isso que ser cristão é ser protagonista da ressurreição nos pequenos gestos de cada dia. Todo aquele que defende a vida e ama os irmãos, trabalha para a construção de um mundo melhor. Cada missa, um reviver da Páscoa, motivando-nos para abandonar os caminhos de morte e escolher os caminhos da vida. Nós estamos passando por esse momento difícil mundialmente dessa pandemia, onde nós ficamos em nossas casas, rezamos com a autorização do Santo Padre, o Papa Francisco, rezamos, confessamos e comungamos espiritualmente, celebramos os mistérios maiores de nossa fé dessa Semana Maior em casa, conectados com os meios de comunicação social, com as PASCONs, com o próprio Santo Padre, através do site do Vaticano, revivemos os mistérios santos da paixão do Senhor. E acreditamos que esse tempo de dor, esse tempo de trevas, esse tempo de morte vai passar. Vai passar e nós, com todos os cuidados necessários de higienização, com todos os cuidados de ficar em casa, com todos os cuidados, iremos enfrentar esse tempo de crise, esse tempo de doença, esse tempo de dor, porque sabemos que a vida vence sempre, porque sabemos que a morte não domina a vida, que a luz do ressuscitado transcende
que a luz do ressuscitado ilumina, que a luz do ressuscitado dissipa todas as trevas do medo, da ignorância, da dor. Então passaremos por esse momento de dor e iremos, juntos, como irmãos, cantar o hino de glória no final, o Te Deum, rendendo graças ao Deus 3 vezes santo, ao Deus infinito e misericordioso. Por isso, meu irmão, minha irmã, mais uma vez lembro, permaneçamos em casa, estejamos conectados, sintonizados com as programações religiosas, mas em casa, rezando, confessando e comungando espiritualmente, fazendo a experiência de Cristo, que é Rei e Senhor. Com Nossa Senhora, Mãe e auxílio dos cristãos, podemos rezar sempre: Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que trazesse em vosso puríssimo seio ressuscitou, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Fique em paz, até o nosso próximo encontro aqui no canal do YouTube. Deus abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.